A gente chega agora para trabalhar o desenvolvimento de uma redação 800+, né? Então, uma redação que já vai ter uma versão melhorada, mas ainda não é aquela versão. Então, você já sabe, né? Já assistiu o 700+, já sabe qual é a tarefa, tirar o parágrafo do 800+, para o 900+. Essa é a nossa atividade, essa é a nossa proposta. Então é o seguinte, vamos lá. Vou ler aqui a introdução, né? Em Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles, a história dos jovens protagonistas retrata de forma crua a realidade de muitos brasileiros, marcada pela hostilidade e exclusão social. Fora das telas, essa situação não é diferente para inúmeros jovens no Brasil que enfrentam a violência urbana e a falta de oportunidades resultantes da desarticulação entre as políticas públicas e as ações comunitárias. Nesse contexto, a ausência de suporte adequado e o ambiente de vulnerabilidade são fatores que contribuem significativamente para a alta taxa de mortalidade juvenil. Assim, é essencial analisar criticamente essa situação e propor intervenções eficazes para mitigar seus impactos na juventude do país. Escuta isso. Um aluno, ele consegue, você é capaz de memorizar uma estrutura e inserindo as palavras, o conteúdo ideológico e fazer dar certo a introdução com muita tranquilidade. Basta um projeto de texto refletido. Mas na hora que você vai desenvolver, utilizar as fórmulas requer muita habilidade. Qual o risco? O risco é ficar artificial o processo de argumentação. Aí vamos entender uma coisa. Quando você começa a ter dificuldade para colocar no papel as ideias usando aquele esqueleto de texto, o que vai acontecer? A artificialidade vai dando terreno, dando espaço para você começar a cometer os erros ortográficos, de concordância, tá certo? De pontuação, de regência, de colocar frases ali jogadas sem uma conexão ideal, errar os conectivos, começar a devagar, falar sobre coisas nada a ver. É aqui que está o risco. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Vou começar com, em primeiro lugar, clássico, né? Em primeiro lugar, você assistiu ao vídeo do 700+, já sabe que isso aqui não vale como conector interparagrafal, tá? Não vale, que é obrigatório para a competência de coesão, tá certo? Se não tiver, não rola a pontuação máxima. Então, em primeiro lugar, é fundamental, tá? Uma coisa que eu quero dizer para vocês. Eu quero que você entenda, tá, que essa construção de texto ela é rodeada por um raciocínio sempre atrelado ao projeto de texto e à introdução. Não esqueça isso. Então tudo que vai aparecendo aqui não está saindo da minha cabeça do nada. Eu estou aqui com a lembrança, né? Estou com toda a estrutura na minha cabeça do que deve aparecer e estou aqui usando minha habilidade da escrita para ir produzindo esse texto, que depois você pode pensar, pai, como é que o Jartes consegue escrever do nada? Não é do nada. Eu estudei o projeto de texto, eu tenho o projeto de texto na minha cabeça, eu já escrevi a introdução e agora eu estou desenvolvendo. Então, a coisa é meio que consequência, tá? Então, em primeiro lugar, é fundamental o quê? Eu vou destacar a falta de, vamos lá, coordenação. Uma coisa importante, destacar
Normalmente eu sugiro que você use sublinhar, muito mais refinado, tá certo? Não é que tá errado não, destacar não, é porque ele gera uma cacofonia. Mas eu vou deixar. É um 800 mais da vida, né? É fundamental destacar a falta de coordenação, tá? Entre o que? A gente está falando agora de políticas públicas, tá certo? E o que mais? A gente está falando de políticas públicas e a questão das... Vamos lá, pescar aqui. A questão das políticas públicas, né? E a questão das comunidades, tá? Então, vamos colocar aqui como... entre políticas públicas e comunitárias. Pronto. Então, vamos lá. Como um elemento... como um elemento que essa falta de coordenação, ela agrava, beleza? Ela agrava o quê? Ela aumenta a questão da vulnerabilidade. Da vulnerabilidade. De quem? Dos jovens. Então, vou botar aqui juvenil, tá? Juvenil no nosso país, no Brasil. Posso tirar o Brasil? Pode. Pode tirar. Juvenil. Já sabe que é no Brasil, né? Vou deixar, só porque eu sou teimoso. Brasil. Beleza. Vamos para o embasamento, né? Vamos colocar assim, conforme o... Poderia colocar polonês, né? Mas tá filósofo. Filósofo. O nome do homem é muito bonito, né? Zygmunt, tá? Zygmunt Bauman. O que ele diz? A sociedade, tá? A sociedade que é moderna, não é antiga, ela é caracterizada, pelo quê? Por uma liquidez, né? Calma, não é pergunta. Uma liquidez, tá? Essa liquidez, né? Onde ela diz que as relações, perdão, as relações, elas são o quê? Elas são bem feitas? Não, elas são frágeis, tá? Elas são frágeis. E a questão do apoio, você lembra? Tá falando de apoio? O apoio do Estado, né? Então é o apoio institucional. O apoio institucional, ele é forte, ele é bem feito? Não. Ele é instável. Tá certo? Embora eu tenha aqui apoio poderia colocar aqui apoio do Estado, né? Para evitar. Estou só dando uma dica aqui, mas nada demais, é um parágrafo 800 mais. Não esqueça disso, tá? Então agora vamos aqui para o nosso... já fiz aqui o embasamento, agora vamos para o nosso... vamos para o nosso processo. A argumentação, ela vai justamente começar aqui na fundamentação, né? Porque ali eu exponho, eu faço uma relação para que o repertório tenha sentido, né? Para que eu faça o uso produtivo do repertório. O tópico serve para orientar meu parágrafo, o repertório para fazer o embasamento do tópico. Aí eu faço ele ser produtivo quando eu interpreto, e agora eu vou para o processo de argumentação em si, que é quando eu vou colocar minhas ideias no texto, eu começo aí a desenrolar a questão da fundamentação, né? Então, nesse sentido, estou construir esse contexto, né? Então, nesse sentido, o Estado, agora eu vou botar o Estado porque lá eu coloquei institucional, né? O Estado, ele não cumpre. O que ele não cumpre? Ele não cumpre o papel de
é função do Estado garantir, tá certo? O bem-estar e o que mais? E a proteção. E a proteção de quem? Dos meninos, das meninas, dos jovens. Especialmente em áreas, né, locais, podia ser locais, mas áreas é melhor. Mas carentes, até colocar locais num 700 mais, num 600 mais, beleza, mas num 800 mais, palavra mais adequada, áreas, tá certo? Beleza, nesse sentido, o Estado não cumpre o papel de garantir o bem-estar e a proteção dos jovens, especialmente em áreas mais carentes. Vou continuar o negócio. Paralelamente, tá? Aí, o que acontece? Vamos falar agora, eu falei de Estado, agora vamos falar de quê? Ó? Falei de Estado, agora vamos falar da questão comunitária. Paralelamente, muitos projetos... Vai entendendo isso. Se você colocou falta de coordenação entre duas questões, então vamos lá. Estado, aí agora vamos colocar a outra, que é a questão da comunidade, né? Os aspectos que se relacionam às ações comunitárias. Então, muitos projetos comunitários, fica ligado nisso, tá? Senão você vai construir aí e vai vacilar. Muitos projetos comunitários, né? Que poderiam, tá? Eles poderiam o quê? Poderiam ajudar, poderiam servir, né? Bom, se o Estado falha e a questão dos projetos comunitários poderiam servir, né? Poderiam servir para os meninos. Então, muitos projetos comunitários que poderiam servir de quê? De suporte, já que o Estado falha, né? De suporte para esses jovens são o quê? São subfinanciados. Olha só as palavras mais cabeludas dos parágrafos 800 mais, imagine dos 900 mais e do 1000. Meu amigo, o negócio tem que ser bem feito. Escrever bem não é escrever com palavras difíceis, não é usar palavras difíceis, mas quando se emprega um termo mais refinado, é preciso fazer sentido. É preciso que o todo corresponda, senão fica estranho. É como você tem uma parede cheia de buracos e uma parte dela perfeita. Você fica logo assim, por que não o restante? Pois é isso a sensação que você passa para o corretor. Aqui não faz sentido, porque a coisa está bem, né? Mas você sabe que tem problema, tem que ter problema aí para ser 800 mais, né? Então, para esses jovens são subfinanciados, tá? Ou o Estado subfinancia, tá certo? Ou mesmo as comunidades, algumas agremiações fazem mau uso, né? Ou são o quê? Pronto, acabei de falar, mau uso, na questão de ser mal coordenados, né? São mal coordenados. E aí? Ponto? Vamos ver. Mal coordenados. Vamos para uma consequência. E resulta em uma assistência, tá? Essa assistência ela é fragmentada, eu posso garantir. E se ela é fragmentada, ela é insuficiente. Agora sim. Insuficiente. Dá para escrever mais. Vamos tentar escrever um pouquinho mais. Vamos fazer o fecho. Enquanto na integração, vamos relacionar agora os dois, porque é um fecho, né? Enquanto integração vai ter que ser uma coisa e outra. Entre políticas públicas, né? Comunitárias persistir, tá? Os jovens, né? Eles
eles continuarão o quê? Expostos, tá? A um ambiente, né? Esse ambiente de vulnerabilidade, tá certo? Vamos lá, o que mais? Tô lembrando aqui do meu sem acesso, né? Vou ter que diminuir um pouquinho a letra para ter espaço. Sem acesso às oportunidades, né? Oportunidades necessárias aqui para seu desenvolvimento e segurança. Quero chamar a sua atenção para um detalhe. Deixa eu baixar um pouquinho para... Pronto. Ó, lembra que eu estou sempre colocando um parzinho, né? Duas frasezinhas, ó. Porque desde o início, ó, falta de coordenação entre políticas públicas, né? É a questão do Estado e comunidade. Então, se você observar todo o parágrafo, vou trabalhando primeiro o Estado, paralelamente, comunidade, aí depois mostro a questão da integração e, quando eu digo aqui, ó, sem acesso às oportunidades necessárias para o desenvolvimento e segurança. Sempre assim um parzinho, né? Para mostrar que eu projetei bem o texto e que, portanto, é minha intenção gerar esse entendimento de que meu texto tem projeto, tá legal? Então aqui foi o nosso D1, vamos para o D2, tá? O nosso D2, ele tem aqui o seguinte, agora vamos trabalhar outro aspecto, né? Vamos trabalhar outro aspecto. A gente tem o seguinte, se você fizer aí essa, vamos chamar isso de retrospectiva, né, do que foi dito, você vai entender que agora eu tenho que falar de outra questão, que é a violência urbana e o crime organizado, tá? Aí é o seguinte, vamos para outra questão, né? A violência urbana e o crime organizado, né? Eles representam graves problemas, tá certo? Que esses problemas, eles... vou botar isso. Que afetam, tá? Que afetam muito. Eles realmente afetam muito, né? Aí o que acontece? Você vai falar aqui das regiões, né? Em regiões, tá? Em regiões de criminalidade, está falando da questão da mortalidade, né? A questão do crime organizado, então, em regiões de criminalidade, tá? A presença de gangues, né? A presença de gangues, vamos lá, e disputa, tá? Pelo controle, porque as gangues, elas disputam, né? Pelo controle de quê? Lá é do tráfico de drogas, né? Porque não é tráfico humano, não é tráfico de qualquer outra, de mercadorias, é um tráfico, aliás, droga é mercadoria, né? Mas especificamente é o tráfico de drogas, tá? Fazendo ameaças. Acontece isso, né? Essas ameaças não são só uma vez perdidas, são constantes, tá? Ameaças constantes para quem? Para os jovens, né? Não é verdade? Vamos trabalhar agora aqui questão relação dos jovens com as gangues. Então, que
frequentemente, né, eles se sentem, né, o ambiente, né, são atraídos, tá? Eles são atraídos para a vida do crime, né? Então, para o crime. Para o crime, das duas uma, ou se torna criminoso ou se torna vítima, né? Ou se tornam vítimas, tá? Vítimas de quê? De conflitos violentos. Beleza. Beleza. Violentos. O negócio tá andando aqui no parágrafo. É para ser um parágrafo 800 mais. Tem problema? Tem, mas tem que ter, né? Senão não é 800 mais. Tudo isso, tá? Tudo isso é uma consequência. Uma consequência de quê? Direta. De quê? De quê? Vamos lá, deixa eu pensar. Lembrar aqui, né? De uma consequência direta. Opa, lembrei aqui da falta de oportunidade. Vamos lá. Da falta de oportunidade. Não, lembrei que eu coloquei no plural. Oportunidades. E da ausência de quê? Da ausência, eu posso, já sei que é. Políticas. Opa. Políticas públicas, tá? Essas políticas, não, vamos colocar agora, vamos especificar, vamos colocar políticas, agora só que vamos colocar aqui as sociais, tá? Políticas públicas ou políticas sociais, né? Essas políticas sociais que não são eficazes, não são eficazes. Elas não são suficientes para... Não são eficazes, que podem... Vamos lá, que podem oferecer... Deixa eu ver se dá certo. Oferecer alternativas. Vamos ver. Tudo isso é uma consequência de oportunidades que possam oferecer alternativas, tá? Alternativas. E o que mais, né? E a falta de um sistema, a falta de um sistema de segurança eficaz. Lembrando que a 800 mais, quando você quiser fazer a mudança para tirar do 800 mais, o trabalho é seu. Vamos lá. E a falta de que combine, agora eu tenho que juntar os dois, eu tenho que fazer aqui uma forma de juntar os dois. Vamos lá, uma ação, vamos ver aqui, está faltando o quê? E uma falta de um sistema de segurança eficaz que combine. Vamos pensar nisso aqui, ó, policiamento comunitário, olha só. Policiamento comunitário com políticas, né? Com políticas sociais. Olha só, juntando os dois para fazer o papel do suporte que o Estado precisa, né, da apoio. Então, juntar, certo? Porque é o seguinte, há uma falta de um sistema de segurança eficaz que combine policiamento com políticas sociais de suporte, né? Isso aqui está mostrando que falta. Isso contribui, tá? Para o quê? Para, vamos ter uma palavra bonita, para a perpetuação, tá? Para a perpetuação da reciclagem do ciclo de violência urbana. Ponto. Certo. Parágrafozinho aqui 800 mais. Agora vamos começar um novo momento conectivo. Visto assim, estamos falando de quem? De juventude. A juventude, tá? A juventude, já sabe que é a brasileira, mas vamos botar parágrafo 800 mais. Ela permanece, vamos aqui constatar o problema, né? Em um ambiente
em um ambiente de alto risco, onde a violência é uma constante, tá certo? É uma constante, né? Até coloquei isso lá no anterior do 700 mais, é uma constante. E as perspectivas, né? De uma vida o quê? Uma vida precisa ter uma vida segura e uma vida que tenha perspectiva. Então, promissora, olha só, promissora são frequentemente comprometidas. Ponto. Deixa eu diminuir só um pouquinho para não ficar estrangulado aqui. Pronto. E é isso. A 800 mais D2, tá certo? Você estuda, você já sabe que precisa descobrir os problemas, solucionar os problemas. Essa é a atividade dessa redação dos sonhos, para um processo de construção, processo de escrita, beleza? Um abração.